Hoje são 3 de agosto de 2020, segunda-feira, e no nosso devocional de hoje, onde estamos tratando como tema principal Entendendo a Religião, nós queremos desenvolver o subtema A verdadeira religião fortalece a compaixão e a ligação com Deus e com os outros. E eu quero iniciar com a leitura do texto que se encontra em Mateus 23, versículo 27, onde nós lemos: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Jesus censurava o uso distorcido da religião e havia como uma estrutura que tornaria mais fácil o relacionamento com Deus e não como um conjunto rígido de regras que fazem as pessoas se sentirem bem ou mal como procediam os fariseus. E para nós entendermos melhor este raciocínio, eu gostaria de apresentar a vocês o estudo de um caso. O casamento de Noé e Raquel estava abalado. Noé tivera uma única relação extraconjugal, mas se sentia péssimo e tentava entender como aquilo poderia ter acontecido com ele no seu casamento. Embora só tivesse acontecido uma única vez, ele sentiu a necessidade de confessar a Raquel o ocorrido e lhe pedir perdão. Então percebam como a atitude do Noé de procurar a sua esposa, de confessar o seu pecado, indica que ele estava arrependido. Mas a reação dela foi ficar bastante furiosa. Na condição de cristã extremamente fervorosa, Raquel considerou aquele ato inaceitável. Noé cometera o único pecado que lhe dava uma justificativa bíblica para o divórcio. E eu quero deixar bem claro aqui que este era o entendimento da Raquel. Ela pretendia obedecer à palavra de Deus. Então, na cabeça dela, no entendimento dela, o fato de Noé tê-la traído, ter tido um relacionamento extraconjugal, podia dar a ela o direito de pedir o divórcio. Mas Noé estava arrependido e, ao mesmo tempo, ele estava confuso. Ele achava que a sua traição não tinha sido apenas o resultado de uma fraqueza, mas também um sinal de que algumas coisas estavam erradas no seu casamento. Raquel encarava essa atitude como prova de que ele, no fundo, não estava arrependido e o ameaçava com o divórcio. O aconselhamento conjugal foi difícil. Eles procuraram ajuda, mas foi difícil porque Raquel se convencera de que era vítima inocente de um ato pecaminoso de imoralidade da parte do seu marido. Enquanto Noé queria entender por que aquilo tinha acontecido. Raquel se tornara grandemente conhecedora de versículos bíblicos sobre infidelidade e os votos matrimoniais e os usava abundantemente nas sessões de aconselhamento. Embora Noé e Raquel tenham decidido permanecer juntos, o aconselhamento conjugal terminou de uma maneira um tanto insatisfatória. Para Noé, 2 questões permaneceram pendentes: o perdão de que ele precisava por ter pecado contra sua esposa e os problemas de relacionamento que o tinham feito procurar um relacionamento extraconjugal. Em vez de procurar examinar os problemas do relacionamento com seu esposo, Raquel acusava o marido de má vontade em assumir a responsabilidade pelos seus pecados da carne
E aqui eu abro um parêntese para destacar, era este o entendimento dela. Ele pecara contra ela e ela esperava que ele passasse o resto da vida tentando se redimir. Ela tinha o direito bíblico de deixá-lo e, eu repito, segundo o entendimento dela, quando ela quisesse. E se resolvesse fazer isso, exerceria o seu direito com uma justificada indignação. Jesus considerava a infidelidade um pecado nocivo para os relacionamentos. Mas ele queria que as Escrituras Sagradas fossem usadas para beneficiar o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas, e não para nos dar poder sobre elas. Perceba que a atitude de Raquel, agora vivendo ainda com o seu marido, eles não se separaram, eles não se divorciaram, mas ela continuou usando aquele pecado dele como uma arma para oprimi-lo. As pessoas, às vezes, acreditam que as Escrituras contêm provas de que elas estão certas, quando na verdade estão espiritualmente erradas. Em primeiro lugar, o cristão deve sempre perdoar. Portanto, Raquel deveria perdoar o seu marido. E em segundo lugar, o adultério do Noé não justificaria em hipótese nenhuma o divórcio. A passagem que usam com frequência, muitos crentes usam para justificar o divórcio, não tem embasamento bíblico. Raquel estava usando a religião como uma defesa para não examinar a maneira como ela própria contribuíra para os problemas no seu casamento. Não é este o objetivo da religião. Este é o tipo de fundamentalismo religioso que torna as regras mais importantes do que as pessoas e não contribui em nada para o crescimento espiritual. Quando as regras passam a ser mais importantes do que as pessoas, a religião se torna nociva. Jesus considerava ofensivo as pessoas pegarem as Escrituras que têm o potencial de uni-las a Deus e aos outros e as usarem para exercer poder sobre as pessoas, como é o texto que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 23. Para Jesus, a religião deveria produzir compaixão e conexão e não arrogância e autoritarismo. A lição central que nós podemos tirar desta reflexão é de que a verdadeira religião fortalece a compaixão e a ligação com Deus e com os outros. Nós precisamos entender que, como cristãos, devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e ao próximo como a nós mesmos. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.